Oi, você que assiste ao Portal Uai ou escuta a gente pelo podcast do Estado de Minas. Meu nome é Ana Mendonça e a gente dá a continuidade para o Política em Pauta, o podcast do Estado de Minas para falar sobre os bastidores da política. Aqui comigo, dividindo essa apresentação, está Bernardo Stilac, repórter da Editoria de Política. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Tudo jóia, Ana. Vamos falar um pouco hoje de assuntos que estão bombando na política nacional, mas que, claro, tem um impacto também em Minas Gerais. E a gente vai fazer nosso primeiro bloco indo a Brasília para poder falar um pouco sobre a jornada de trabalho 6x1 que está em discussão e falar um pouco sobre como que os deputados e senadores mineiros estão tratando sobre essa questão. É uma questão que está repercutindo bastante e que está, inclusive, colocando uma lupa sobre algumas situações da política interna dos partidos aqui em Minas, e a gente vai aproveitar esse gancho para poder falar um pouco sobre os partidos de esquerda em Minas Gerais no segundo bloco. No segundo bloco a gente vai falar sobre a tensão entre Reginaldo Lopes e Rogério Correia, dois dos deputados federais mais importantes do PT mineiro, que está se agravando, está crescendo essa tensão, e falar um pouco também sobre como Minas Gerais tem feito parte dessa cisão entre PT e PV. É uma federação nacional, mas que tem um eco aqui importante na política mineira. A gente vai repercutir um pouco a coluna que a Ana Mendonça escreveu para o Estado de Minas no sábado, falando sobre essa situação. E no terceiro bloco, o último bloco do nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre a reforma administrativa, principal pauta desse fim de ano da Prefeitura na Câmara Municipal. A gente está gravando isso na quarta-feira, esse nosso podcast. De manhã à tarde, a Câmara Municipal vai discutir esse projeto que vai alterar significativamente a estrutura administrativa da cidade de Belo Horizonte. Vamos relembrar como é que foi o caminho desse projeto até chegar a plenário e para poder também explicar um pouco sobre o que está prevendo, o que prevê o texto que foi enviado pela Prefeitura, já que esse assunto certamente vai ser tema das nossas edições das próximas semanas. Deixando claro para o nosso ouvinte também que a gente grava e publica essa edição, a terceira edição do Política em Pauta, na quarta-feira, porque a gente vai ter agora, entrar numa escala de feriado do dia 15 de novembro, proclamação da República, aqui na sexta-feira, e também porque a política acaba ficando um pouco suspensa, não vai ter votação na Câmara, não vai ter votação na Assembleia Legislativa, então a gente já vai pegar esses temas quentes da semana, mas a partir da semana que vem voltamos à nossa tradicional publicação às sextas-feiras, né, Ana? Exatamente. E olha, a gente vai falar um pouquinho, abrindo esse primeiro bloco, sobre a PEC, como você mesmo disse, 6x1. E eu tô aqui para a gente começar a discutir um pouquinho, ilustrar as assinaturas. A PEC acabou de bater 171 assinaturas, exatamente aqui, alguns minutos depois que a gente está gravando esse podcast, então agora a gente já tem os números finais. É possível assinar a PEC depois que ela bateu essas assinaturas, mas é possível também que isso aqui não mude. Então vamos analisar os números, vou ler aqui para vocês. 68 deputados federais petistas assinaram a PEC, também os 13 parlamentares do PSOL, lembrando que essa PEC ela foi construída pela candidatura da Erika Hilton, pelo mandato da Erika Hilton. Além disso, 13 deputados do PSB assinaram a PEC, também 20 deputados do União Brasil, 15 assinaturas do PSD, 10 do Progressista, 7 do Republicanos e também um parlamentar do PL, que está aí tão relutante em abrir essa discussão sobre a pauta, também assinou, que é o deputado federal Fernando Rodolfo. Como o nosso podcast é sobre Minas Gerais, fiz questão aqui também de separar os nomes mineiros que assinaram a pauta. São eles da Célia Chacriabá, Ana Pimentel, Dandara, Leonardo Monteiro, Miguel Ângelo, Odair Cunha, Padre João, Patrus Ananias, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, Duda Salaber, André Janones, Bruno Farias e Stefana Guiar. São 17 parlamentares mineiros. Chama a atenção aqui que todos os partidos são de esquerda, E para isso convidamos aqui também o repórter da Editoria de Política, Bruno Nogueira, para falar um pouquinho sobre a pauta. Bruno, por que essa resistência da direita quando se trata sobre a PEC? Bom dia, Ana. Bom dia, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar um pouco do início, porque essa PEC não é uma discussão nova. É uma discussão que já existe no Congresso há mais tempo
E, inclusive, o Brasil já passou por uma redução da jornada de trabalho recentemente com a Constituição de 1988, que reduziu a jornada de 48 horas semanais para 44. Hoje a esquerda ela adota esse papel de defender os trabalhadores porque é uma pauta muito cara para a sociedade em geral, mas no sentido de uma economia um pouco mais... que beneficia todas as classes, todos os setores. Em 2019, o deputado federal Reginaldo Lopes apresentou uma PEC que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas. Um pouco diferente da PEC da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que ela faz essa redução de 44 para 36, mas determina uma escala de 4 dias, entre aspas, úteis de trabalho e 3 dias de descanso. A PEC do Reginaldo não faz isso. Então, o que eu posso dizer é que, nesse sentido, é uma pauta mais fácil para a esquerda adotar, porque a esquerda também não tem muitas ligações mercantilistas, eu diria, com alguns setores empresariais, mas é uma PEC que, ao adquirir essas assinaturas, vai ter um caminho mais complicado. A PEC do Reginaldo recebeu quase 200 assinaturas, foi protocolada em 2019, em uma época de governo Bolsonaro. A PEC ficou engavetada. Para uma PEC tramitar, acho que é bom a gente dizer isso, primeiro ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois de receber assinaturas, depois de receber essas assinaturas, isso. E depois é criada uma comissão especial de mérito, que vai analisar o mérito. E depois vai para o plenário em 2 turnos e precisa de muitos votos. 308, se eu não me engano, 3/5 da casa, de 513 deputados. É diferente de um projeto de lei tradicional, né, Bruno? Que Exatamente. Seria uma emenda à Constituição. Exatamente. Então é difícil adquirir esse apoio. Lembrando que também na CCJ ela passa por uma alteração, né, Bruno? Ela passa por um relator, esse relator pode fazer alterações no texto, enfim, tem que ser, uma coisa muito bem discutida ali entre os parlamentares. Isso, pode. O que significa que a PEC da Érica Hilton pode ficar travada na CCJ. Hoje a CCJ ela é comandada por uma deputada do PL, o PL que em bloco não assinou, se manifestou contrário, a Caroline Detone do PL de Santa Catarina, que é da linha dura bolsonarista. Defende pautas como criminalização do aborto, criminalização de todas as drogas. Então é difícil que essa pauta entre agora na pauta da CCJ. A PEC do Reginaldo, por outro lado, avançou, teve um relator, só que avançou em 2023, quando o governo Lula já tinha assumido e a CCJ era comandada pelo PT. O deputado Rui Falcão era o presidente da comissão. Só que os bolsonaristas, de novo, conseguiram retirar de pauta essa PEC. Não avançou. Então, eu acho difícil que avance agora, mas é uma discussão que está começando ainda. Vai ter muito pano para rolar. Eu acho importante, embora tenha outras propostas desse mesmo tipo que já tenham acontecido no Brasil, a Constituição já tem bastante tempo, né? Então essa discussão já apareceu em outros momentos, mas não me lembro de com essa força, né? Realmente ganhou repercussão nas redes sociais. Acho que numa discussão sobre trabalho bastante moderna, né? A discussão contemporânea sobre trabalho, a própria ideia da Érica Hilton vem do movimento Vida Além do Trabalho, né, numa ideia de que esses momentos de folga são necessários para o trabalhador, e acabou encontrando muito eco popular essa discussão, né? A gente pode discutir essas questões mais específicas dos projetos. O fim da escala 6x1 acabou ganhando o nome da repercussão, acabou ganhando mais destaque, né? Não ter mais essa escala que a pessoa trabalha geralmente de segunda a sábado e folga aos domingos, como já se convenciona há mais de um século no mercado de trabalho ao redor do mundo, né? Uma questão que tem a ver com a Igreja Católica, com o tempo do domingo, das missas, né? Exatamente. E aí eu chamo a atenção dessa questão do fim da escala 6x1, porque ela acaba sendo mais discutida do que a proposta da Érica em si, que é uma proposta de estabelecimento de uma escala 4x3. Exatamente. Em que teríamos não só o fim de semana de 2 dias, mas 3 dias de folga. Digo isso porque eu acho que a repercussão interessante que isso teve, e até de colocar os deputados do PL
para assumir uma postura de uma direita mais tradicional, que é uma direita mais associada ao mercado, a uma ideia de economia liberal, do que essa direita ultraconservadora que tomou lugar no Brasil e a extrema-direita que usurpou, inclusive, o papel que a direita constitucional teria no país, colocando nomes como Nicolas Ferreira, um dos deputados mais importantes de Minas Gerais, com maior alcance nas redes sociais e maior repercussão, desse lado, né, do lado contrário à PEC. Ele se manifestou contra o texto da Erika Hilton e acabou ficando um pouco perdido nisso, né? Ele sofreu muitas críticas pelo posicionamento contrário, porque justamente até pessoas que podem apoiá-lo são pessoas que trabalham também, né? Têm a carteira assinada e vivem essa rotina desgastante do trabalho 6x1. É por isso que eu queria chamar a atenção para a matéria que está aberta na mesa ali próximo ao Bruno, que ele assina com o Thiago Bona, nosso colega também de editoria de política, para poder falar um pouco sobre as repercussões. Eu acho interessante falar sobre a repercussão dessa PEC, porque parece que ela organizou ou reorganizou o cenário político do Brasil para uma pauta mais tradicional de esquerda e direita, né? A esquerda próxima às demandas do trabalhador, inclusive precarizado, e a direita mais próxima desse mercado de economia liberal, de que é importante, dizer que é importante que esse trabalhador cumpra essa carga horária de 44 horas, né? Essa é uma matéria que ouviu também representantes da indústria, representantes do setor de serviços, né, Bruno? Queria que você trouxesse um pouco isso. Eu queria, inclusive, falar que essa, na verdade, ela não é uma pauta só de esquerda, mas também é uma pauta que pode ser abraçada pela direita. Na década de 20, Henry Ford, ele adotou uma escala 5x2 nas suas fábricas, porque achava que era melhor para os trabalhadores e que eles produziriam mais. John Keynes, o economista britânico, um dos pais do atual liberalismo, ele previa que em 2030... Que o Paulo Guedes, ex-ministro do Bolsonaro, super-ministro da Economia, repetia incessantemente que leu 3 vezes no original, né? Acho que é bom dar esse contexto pra gente não... Então estamos falando aqui de não é nenhum marxista, né? Não é nenhum comunista, sim, nenhum desses dois. Ele previa que em 2030 a jornada de trabalho seria de 15 horas semanais. Errou por muito, mas é uma discussão que precisa ser feita. É uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro e o Brasil agora começa a avançar. Divide opiniões porque os setores produtivos, que têm muita força no Congresso Nacional, muita força na sociedade brasileira no geral, eles temem uma queda de produtividade, temem impactos danosos na economia. Eu acho que é válido pensar que pode ter impacto, mas, por exemplo, quando a gente reduziu a jornada de 48 para 44, nenhuma empresa quebrou. Não teve nenhum impacto relevante assim, para a economia. Teve impacto para os trabalhadores, mas nada demais. Ontem o governador Romeu Zema, que está na COP29 no Azerbaijão, disse que discutir a redução da jornada de trabalho é uma perda de tempo, que deveria ser uma coisa feita entre o trabalhador e o empregador, o patrão. Lembrando que o governador Romeu Zema é um grande empresário. Antes Exatamente. de assumir o governo de Minas, tem a empresa Zema, né, que é muito grande aqui em Minas Gerais. Enfim, é um empresário e se orgulha muito disso. Sempre falou que antes de ser político é empresário, né? E essa posição da negociação direta entre trabalhador e patrão é a posição adotada por todos os outros setores da economia. Eles preferem que essa seja a discussão. Inclusive do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, isso, do PT. Do PT, ele do prefere que seja assim, mas ele diz que é saudável reduzir a jornada para 40 horas. Então, nesse sentido, eu fui procurar entender mais tecnicamente o que significaria reduzir a jornada de trabalho. Eu conversei com o economista Pedro Fernando Neri, que ele é professor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa e consultor de economia do Congresso. Ele disse que do jeito que está a proposta hoje, ela é de fato muito ousada. A da Erika. Da Erika Hilton, diminui de 44 para 36 horas, porque pode ter um impacto em todos os setores da economia brasileira. Isso por causa dos dias de folga, né? Isso. Agora, diminuir para uma escala 5x2 é algo mais maleável, sem reduzir necessariamente o tempo de trabalho. Porque afetaria poucos setores, afetaria mais comércio, hotelaria, bens e serviços, que são setores muito importantes para o Brasil, porque o Brasil ele, tem uma economia ainda um pouco
nos mesmos moldes dos países mais desenvolvidos. O Brasil depende muito de comércio e serviço. Então, é muito importante que esses setores sejam ouvidos quanto a isso, porque você tem um risco também de impacto maior em pequenas empresas, que são a grande maioria da economia brasileira. Então, eu acho que é uma preocupação legítima desses setores, mas é uma discussão que tem que começar a ser feita, porque não tem como continuar com uma jornada de 44 horas, enquanto o mundo inteiro caminha para diminuir. A economia brasileira é uma das maiores do mundo e é possível reduzir, talvez não para 36, mas para 40, e eu acho que é nesse sentido que uma PEC que tem que ser discutida, entendeu? A gente falou aqui sobre o governador Romeu Zema, como citou o Bruno, e também do Nicolas, mas o senador Cleitinho, que é um senador aqui de Minas Gerais muito importante, muito popular, ele também se posicionou a favor da PEC, contrariando aí os membros da direita mineira. Cleitinho, que falou que a jornada de trabalho hoje em dia no Brasil é impossível, defendeu os trabalhadores, enfim, se colocou ali diferente dos seus colegas de partido. Lembrando que Cleitinho é o nome indicado para o governo de Minas Gerais para assumir aí esse lugar vazio, que talvez o Nicolas Ferreira continue no Congresso, né? E o Cleitinho assumiria aí uma possível candidatura para o governo de Minas. E aí eu queria chamar a atenção, Bernardo, para essa diferença de discurso entre o senador e o deputado, que são os grandes nomes da direita hoje em Minas, mas que estão aí diferentes nessa pauta, né? O Cleitinho e o Nicolas têm muitas semelhanças, mas eles têm uma diferença substancial, que o Nicolas é um deputado que quase exclusivamente fala sobre pautas de costumes e pautas morais. Ele conversa, né, fala um pouco sobre questões econômicas e tal, mas ele está bastante distante de uma pauta liberal tradicional da direita, né, do liberalismo econômico. Ele realmente ganha sucesso e domina muito o discurso da pauta do conservadorismo de costumes, do conservadorismo moral. Isso ele domina como poucos, prova disso o prestígio que ele teve na última eleição municipal, com parlamentares de todo o Brasil procurando para poder apadrinhar candidatos a vereador. Mesmo assim, não conseguiu um resultado ali tão bom, né? Na maioria das prefeituras que ele entrou, não conseguiu as prefeituras. Ele teve um resultado... Ele não teve a maioria, né, claro, mas ele teve resultados superiores à maioria dos partidos, percentualmente, no Brasil. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para que quando o Nicolas foge um pouco dessas questões de transexuais, banheiro unissex, etc., essa pauta bolsonarista... E de redes sociais. Ele fica um pouco perdido, e foi o que aconteceu essa semana. Ele tentou se posicionar ali como um parlamentar de direita tradicional e viu que talvez essa seja uma falha no discurso dele, né? Ele teve dificuldades porque ele sofreu muitas críticas de pessoas, de trabalhadores que realmente adotaram, vislumbraram nessa volta da discussão do fim da escala 6x1, repito, mais ainda do que a própria proposta da Érica de adotar uma escala 4x3, de realmente ter uma vida com mais qualidade, né, além do trabalho. E aí o Nicolas teve essa dificuldade, e o Cleitinho não teve, porque aí eu quero chegar. Essa é a diferença substancial no discurso deles. O Cleitinho é um cara com capacidade, com uma característica muito mais populista do que a do Nicolas, né? Apesar também de usar as redes sociais ali para se comunicar, enfim, ter mais ou menos o mesmo perfil que o Nicolas. O método é parecido, né? O meio é parecido. A mensagem tem algumas diferenças. Ele abraça essas pautas todas conservadoras, né, Bruno? De pautas religiosas. O bolsonarismo em si. O bolsonarismo, mas o Cleitinho tem uma questão bastante populista, que é uma questão de crítica à política. Ele é um cara avesso, é um cara que se veste de forma totalmente não ortodoxa. Inclusive, chamou a atenção no Senado, né, dos outros senadores que tentaram fazer ali uma tentativa com a presidência do Senado para poder mudar as vestimentas do próprio Cleitinho, porque o Cleitinho tem costume de usar tênis, não camisa usa de futebol. Exatamente, não usa terno dentro do plenário, que chamou a atenção ali dos outros senadores dos outros estados, que chamaram a atenção ali de Rodrigo Pacheco para esse sentido. Mas o populismo, ele é uma pauta mais forte entre os trabalhadores, né? É mais fácil para o populista aderir à pauta dos trabalhadores. Getúlio Vargas foi um grande populista, ele nunca teve esse problema em discutir com os trabalhadores.
Chama atenção, lógico, que é um bolsonarista, não deixa de ser. Mas é uma pauta, eu acho que para ele, muito tranquilo de assumir. Então, eu acho que ele absorveu essa demanda com muita naturalidade, coisa que fica um pouco mais difícil para outros parlamentares, inclusive o Nicolas Ferreira. E o que eu chamo a atenção é a forma como o Cleitinho resolveu adotar essa discussão. Porque ele não vai fazer uma discussão sobre o empresário, sobre as grandes empresas, sobre como o trabalhador é explorado e a força de trabalho é vendida a um preço realmente de fome, né? O trabalhador tem que trabalhar muito mais do que trabalha muito mais do que ele deveria para poder gerar lucro para o empresário. Ele não vai adotar essa pauta nesses moldes. O que ele fez? Fez um cartaz, uma cartolina, um cartaz de apresentação de escola, ou então de protesto na rua. Ah lá, Cleitinho, né? Ah lá, Cleitinho falou, olha, se o Senado e o Congresso não aprovarem o fim da escala 6x1, eu vou votar aqui o fim da escala 3x4 dos políticos. Que é, assim, é a forma Cleitinho de falar, né? O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo colocar na discussão não o empresário, a pessoa que de fato explora a força de trabalho do trabalhador, mas o político. Ele quer colocar o político em oposição a essa situação, porque o senador, o deputado, trabalha 3 dias por semana ali dentro do Congresso, por uma questão de que, né, não tem nada a ver com escala 6x1, né? Teoricamente, ele trabalha assim porque ele volta para as bases, né? Não trabalha só em Brasília. E são os dias também que tem plenário, né? Mas eu digo, só para fechar essa discussão, é o que vocês comentaram mesmo. O Cleitinho, ele tem naturalidade em abraçar essa pauta, porque ele encarna muito mais esse papel do político anti-establishment do que o Nicolas Ferreira, do que o bolsonarismo de uma forma geral. Ele foi lá e fez uma oposição à classe política em relação ao fim da escala 6x1. Essa atuação do Cleitinho foi também muito jogada nas redes sociais, né? E aí eu queria chamar a atenção, antes da gente finalizar esse bloco, que a PEC, né, foi destinada pelo movimento Vida Além do Trabalho, que é liderado agora pelo vereador eleito em São Paulo, Rick Azevedo. Rio de Janeiro. Desculpa. Rick Azevedo, mas que é um TikToker, né? Então começou ali a movimentar nas redes sociais exatamente com esse movimento antipolítica. Os políticos não trabalham, os políticos não estão em plenário, enfim, não estão ali, e a gente está aqui sofrendo. Inclusive, duas frases que o próprio Rick fala em um dos seus TikToks. Acho que só pra gente fechar, essa deveria ser uma pauta tranquila para qualquer político assumir, porque talvez não tenha tanto impacto assim na economia. O Pedro Fernando Neri também me conta que pode beneficiar muitos setores como entretenimento, criar uma economia de entretenimento mais forte, lazer, cultura, porque o trabalhador teria mais tempo para ir no cinema, aproveitar a cidade mesmo, passear, movimentos culturais. Período, tudo que você faz, você gasta dinheiro, né? Assim, e acaba que, no final das contas, pode não ter ganhos nem perdas, pode ser uma coisa que se equilibre, as perdas com os ganhos de reduzir a jornada de trabalho. Então, nesse sentido, eu também queria chamar a atenção para o que a FIENG diz, a FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é uma das grandes articuladoras no Congresso também, junto com a Fiesp, Confederação do Comércio, que diz que pode ter um impacto de 85 bilhões para as indústrias, e 38,5 bilhões para as indústrias, e 38 bilhões para todos os setores no país. Impacto negativo. Impacto negativo é essa redução. Mas acaba que se equilibra com os outros ganhos que o comércio vai ter mais gente consumindo nos bares. A FIENG diz isso ou não? A FIENG diz isso, entendeu? Que vai ter esse impacto negativo, mas aí a gente pondera que pode ter esse equilíbrio, entendeu? Me chama muita atenção como essa pauta é interessante, porque parece que estabiliza de novo a discussão política no Brasil, que às vezes fica muito esquizoide, né? Assim, voltamos a falar sobre indústrias, dizendo, alarmistas, meu Deus, a economia vai acabar, o Brasil vai falir, e trabalhadores sendo representados por parlamentares associados à esquerda, fazendo uma defesa da redução da carga horária de trabalho. A gente não sabe quanto tempo que isso vai durar. A gente já viu agora, por exemplo, na CCJ, ressuscitando um projeto de 2012 que fala sobre a concepção de vida, a ideia de vida desde a concepção, e que criminalizaria o aborto mesmo nas poucas condições em que ele é legal no Brasil. Então, talvez a gente seja de novo arrastado para essa pauta de costumes que, na minha concepção,
Não agrega. A extrema-direita sai melhor nessa discussão, porque parece que a gente fica numa questão moral, enquanto a gente tem questões importantes. Não que a pauta do aborto é importantíssima, né? Mas parece que arrasta sempre a esquerda para discutir questões morais, questões de direitos humanos. De ideologia. É como se há muito tempo a gente tivesse preso ali naquelas pautas de costumes e não discutisse tanto sobre... E não são questões estruturais para a sociedade, entendeu? Eu acho que essa vai ser uma discussão que vai se estender até 2026, provavelmente, quando a gente tiver a eleição, porque muitos candidatos a vereadores assumiram essa pauta também. Então, eu acho que vai ser algo recorrente até a gente conseguir mudar essa jornada de trabalho, talvez não para 36, mas para 40, é bem possível. Assim, para a gente finalizar o bloco, e já ter um gancho para puxar, aproveitar que o Bruno está aqui com a gente, o Bruno falou sobre essa questão da redução da jornada de trabalho com o Reginaldo Lopes, que é o deputado federal pelo PT. Temos aqui o nosso título da matéria: redução da jornada é a demanda mais importante do século XXI. É uma aspa do Reginaldo Lopes na entrevista que ele deu ao Bruno Nogueira. Vamos abrir o segundo bloco assim, para poder falar sobre a esquerda mineira. E a gente já começa com essa entrevista, mesmo tema, Bruno, para falar sobre fim da escala 6x1, mas vamos puxar isso para o Reginaldo Lopes, que, como tem falado, hein? O Reginaldo Lopes tá indo em todos os jornais, tá dando entrevista sem parar, tá tuitando, ele tá... Assumiu a pauta como se fosse dele, né? Assumiu várias pautas, e uma das principais pautas que ele assumiu, inclusive aqui nessa mesa, conversando comigo e com o Bruno, essa ideia de trazer o PT mais ao centro, ou então de modernizar a ideia do PT para um novo mundo do trabalho diferente dos anos 80, foi quando o partido foi consolidado. O Reginaldo Lopes, ele é o nome do PT, mas que adere mais às pautas econômicas. Ele foi coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, relator da regulamentação da reforma tributária. Então, ele parece que ele tem esse trânsito melhor com os setores da economia. Ele diz isso, que é a pauta mais importante do século XXI, justamente nesse sentido de chamar o debate não só para ele, mas para a esquerda em si, porque, de fato, é algo que a economia brasileira vai evoluindo, a tecnologia vai entrando e parece algo natural para ele. Então, assim, mas nesse sentido, acho que todos os parlamentares do PT, principalmente do PT mineiro, foram incisivos em assinar a PEC da Erika Hilton, foram um dos primeiros bancadas a fechar a questão nisso. Só que outras questões econômicas dividem o PT. Principalmente na questão, por exemplo, do corte de gastos, arcabouço fiscal. E o Reginaldo ele parece mais alinhado ao mercado, ao ministro Fernando Haddad, de alguém que defende, sim, essa austeridade fiscal, alguém mais firme. E do outro lado a gente tem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é do PT do Paraná, mas junto com ela vem o Rogério Correia, por exemplo, que defende cortes menores, ajustes mais... que não impactam tanto o trabalhador, assim. E que não tenham impacto na agenda de políticas públicas, de políticas Exatamente. sociais do governo, né? Ana, a gente acompanhou as eleições municipais, e eu acho que ela foi uma lupa nesse racha do PT mineiro, mas que depois que acabou o pleito, aqui em Belo Horizonte o PT foi muito mal, né? O Rogério Correia não conseguiu nem ficar entre os 4 primeiros, mas assim, isso colocou realmente uma lupa, ampliou a discussão, e essa discussão continua, né? O Rogério Correia e Reginaldo Lopes estão encabeçando uma disputa que parece que vai muito além das urnas, né? Eu acho que além até, inclusive, da economia, essa briga entre Reginaldo Lopes e Rogério Correia é antiga e já vem se arrastando, como o Bernardo disse, há muito tempo. E ela vem por não só diferença econômica de pensar, mas diferença ideológica também. Como bem disse o Bruno, o Reginaldo vem tentando transformar o PT em um PT mais aliado ao pensamento de centro, e Rogério Correia não concorda com a ação. Chamar atenção para 2 pontos. Rogério Correia é muito aliado a uma mulher lá de Divinópolis, a Gleide Andrade, que hoje é a tesoureira nacional do PT de Minas. Do PT Nacional. Desculpa, PT Nacional. E Gleide Andrade, que também foi a responsável
pelas candidaturas no interior de Minas Gerais. Gleide Andrade também é a pessoa por trás de um grupo político muito grande dentro do PT de Minas Gerais, esse no qual Rogério Correia faz parte. Do outro lado, Reginaldo Lopes vem montando esse outro grupo político, que inclusive também conta aí com o Cristiano, que é presidente do PT em Minas Gerais. Cristiano Silveira. Exatamente, deputado estadual. Então, há uma divisão, e aí eu vou além. Eu não acho que a divisão do PT em Minas é separada entre Rogério Correia e Reginaldo Lopes. Não. Acredito que a divisão do PT em Minas Gerais, o racha que está acontecendo agora, é dividido entre Gleide Andrade e Reginaldo Lopes. Sim, a gente fala muito do Rogério Correia, principalmente por ele ter sido... Ele é um deputado federal, né? A Gleide De não tem grande um cargo importância. eletivo, e ele foi o candidato a prefeito em Belo Horizonte, a capital do estado. O Rogério ontem no dia 9 de novembro, ele assina um artigo no Brasil 247, um site um portal de notícias bastante alinhado à esquerda, né, que intitulado "Para onde o deputado Reginaldo Lopes quer avançar". E aí critica as posições do Reginaldo, né, fala sobre o fato dele ter, desde o início da campanha no primeiro turno, apoiado que o PT tivesse ficado ao lado de Fuad Noman e não lançado candidatura Que era um própria. desejo pessoal, né, do Reginaldo, que sempre embarca nas campanhas aqui em Minas Gerais, e na campanha em Belo Horizonte, capital do estado, nem deu as caras, né? Pelo menos não no primeiro turno. Ele próprio já foi candidato a prefeito aqui e também teve um resultado muito fraco. Mas né? um resultado consideravelmente melhor do que o do Rogério Correia. A questão ele está colocando isso de forma pública, né? E dizendo que o Reginaldo está realmente mais alinhado ao mercado, à revelia dessa pauta que, inclusive, foi importante para a eleição do presidente Lula, de que o orçamento vai ter que contemplar o mais pobre, vai voltar a investir em políticas públicas. De uma certa forma, do ponto de vista ideológico e econômico, é também a grande discussão do PT nacional, que às vezes torce o nariz para a forma como Fernando Haddad tem lidado com a economia, tem guiado a economia brasileira, né? Enfim, é uma discussão maior. Mas para a gente fechar esse bloco, eu trago aqui a coluna da Ana, no sábado, intitulada Federação em Pé de Guerra, para a gente poder expandir essa questão para além do PT. Se existe essa discussão no PT, esse racha já bastante evidenciado, Minas Gerais também está refletindo um racha nacional que existe na Federação PT, PV, PCdoB, e aí a gente vai encontrar nas eleições municipais, né, Ana, como você colocou aqui, Os motivos para isso, né? alguns dos motivos pelos quais existe a possibilidade dessa federação ser rompida, porque o PV não está satisfeito com a forma como o PT tem lidado, né? O PT é o maior partido dessa federação, inequivocamente, né? E tem dado pouco espaço para o PV, né? Como é que tem sido essa questão de Minas? O que é natural, né? Quando a gente fala do PT, o PT realmente é um dos maiores partidos do Brasil, não seria diferente em Minas, e é natural quando se tem uma federação do maior partido encabeçar ali as maiores candidaturas. Mas o que está acontecendo no momento foi que o racha dessa federação, ele começou com o fato da escolha de quem seria o candidato. Vou dar o exemplo. Na região centro-oeste, a gente tem 2 nomes, aliás, 3 nomes muito importantes que vêm se destacando aí, não só na política mineira, mas também como na política nacional. Entre eles, o nome da deputada estadual Lohana, do PV, que é um grande nome aí para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026. A gente também tem o nome da Gleide Andrade, como eu citei aqui, que é tesoureira nacional do PT e é responsável por essas candidaturas no Estado. E também temos os nomes, né, vou botar no plural, da família Azevedo, que, apesar de não ter um partido ali muito explícito, faz o papel de oposição a esses 2 nomes, da Lohana e da Gleide, nessa região de Minas Gerais. Família Azevedo, do senador Cleitinho Azevedo, do prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Enfim. E do deputado estadual Eduardo Azevedo. Exatamente. Cada um num partido, né, Ana? Só Cada um num partido. O prefeito é do Novo, o senador é do Republicanos e o deputado estadual do PL.
Isso. E aí chama a atenção que eles são diferentes partidos, mas se juntam ali para fazer uma posição no centro-oeste contra a esquerda. Estou dizendo isso tudo porque essas candidaturas são muito importantes tanto para a Lohana quanto para a Gleide Andrade, ambas com ambições de chegarem à Câmara dos Deputados. A ideia era ali fazer um grupo político que contemplasse tanto o PV, para poder formar base para esses nomes chegarem lá, tanto quanto o PT. Agora, e o que não foi feito, né? Candidaturas foram escolhidas à base não de popularidade, que é o que o PV diz, mas sim por questão financeira do fundo eleitoral. Agora, para 2026, pode ser que essa federação não exista mais. Existem discussões dentro da esquerda. O PT não só é um dos maiores partidos do Brasil, como é o maior partido de esquerda do Brasil. Partido centro-esquerda. A legislação não deixa que os partidos saiam da federação no mínimo de 4 anos. Então, a federação PT, PV e PCdoB foi fundada em 2022. Eles não podem sair até 2026. Em 2026, eles podem sair. Mas não tem um tempo máximo que a federação exista. Ela pode continuar existindo. E é uma coisa que eu apurei. Mas é uma tendência. Exatamente. E é uma coisa que eu apurei fazendo a coluna, que é uma vontade do PV sair da federação, principalmente aqui em Minas Gerais, por causa dessa racha. A eleição municipal, ela é muito importante para exatamente construir base, né? Exatamente poder construir ali um futuro político. E deixando de abrir mão ali para os partidos menores, o PT acaba atrapalhando ali candidaturas, enfim, minando o que pode acontecer em 2026, o que irritou muito o presidente do PV, irritou muito a Lohana, irritou muito os nomes importantes ali dessa federação. Acho que é uma construção importante, mas eu acho que esses partidos um pouco menores, eles também têm que fazer uma reflexão de onde eles estariam sem o PT. Porque é muito difícil se eleger em eleições legislativas quando se está em um partido menos estruturado. Uma recente entrevista, o próprio ex-ministro José Dirceu disse que o PT é um grande partido nacional da esquerda. Então é muito difícil eleger deputados na esquerda sem o PT. É muito difícil para esses partidos. Eu acho improvável que o PV consiga muitas cadeiras. Sem o PT, né? Sem o PT, sem estar em uma federação com o PT. A gente vai ver os impactos dessa discussão, inclusive se houver a mesma cisão para 2026, inclusive no funcionamento das casas legislativas aqui de Minas Gerais. Eu destaco a Assembleia por conta da Lohana mesmo, que é uma liderança muito importante da oposição ao governador Romeu Zema na Assembleia, que é uma oposição numerosa, né? Tem no PV a Lohana e o professor Cleiton, que são dois dos deputados mais atuantes da oposição. O Mário Henrique Caixa também é um deputado do PV. Mas não é tão atuante ali quando a questão é o Zema, né? Não, é muito atuante. O professor Cleiton e o... Não, o Caixa. o Caixa. Perdão. O Caixa, o Mário Henrique Caixa, ele não quanto a Lohana e o professor Cleiton. Perdão. Eu achei que tinha falado da Lohana. O Caixa realmente... ele é um deputado ausente em vários sentidos, né? Assim, não é um cara que está ali participando dessa discussão. E nem tem uma raiz partidária, né, Bernardo? Agora a Lohana e o professor Cleiton são importantíssimos para o bloco Democracia e Luta, que é um bloco de oposição, mas que é um bloco que tem a maior bancada partidária da Assembleia, que é a bancada justamente do PT, né? De longe, assim, sabe? É uma correlação de forças até desproporcional, assim. Eles têm um protagonismo adquirido pelo trabalho deles realmente, de atuar nas comissões, de fazer frente aos projetos impopulares que o Zema tem tentado emplacar e tem conseguido na Assembleia. E aí eu destaco um reajuste abaixo da inflação para os servidores públicos, o ingresso de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal, que inclui uma série de medidas de austeridade econômica que são pautas contrárias ao que defende essa esquerda. Então a Lohana e o professor Cleiton têm esse protagonismo. Agora, se o partido romper com o PT... a gente tem que olhar como vai ser essa Queria só destacar aqui uma fala da Lohana, que eu acho que o que doeu ali, principalmente para a deputada, foi o fato de
pelo fato do PT ter assumido essa maioria das candidaturas e não ter ganhado, não ter tido essa expressão eleitoral, a esquerda, por si, ficou muito pequena perto do clã Azevedo, que é tão ali, ela bate muito de frente com a família Azevedo. Então, eu acho que chama a atenção exatamente por isso, né? De um fato de, tipo assim, a direita estar crescendo em Minas Gerais, isso é fato, inegável, e a esquerda ter perdido essas candidaturas que poderiam se tornar de base para 2026. O Ohana, o professor Cleiton são lideranças muito importantes para suas bases, são nomes muito atuantes, mas acho que precisa realmente ter essa reflexão de onde o partido estaria sem o PT. E eu queria também, só para a gente talvez encerrar, puxar que ano que vem tem eleição no PT. A Gleide Andrade hoje é secretária-geral, mas pode não ser em 2026. Ela pode perder muito poder até lá, entendeu? E a tendência é que essa toda a administração do PT troque, porque é um desejo do partido. Já era para ter trocado, mas não trocou por causa de um acordo que esperou as eleições municipais. Então, eles postergaram a eleição interna do PT para 2025. E a tendência é que, por exemplo, Gleisi Hoffmann, inclusive é cotada para uma vaga no TCU, no Tribunal de Contas da União, deixa a política partidária de lado e não tenha mais influência dentro do PT. A Gleide é muito próxima da Gleisi, então é algo a se pensar. Para onde vai essa influência dentro do partido, considerando que a administração do PT em 2026 é totalmente diferente. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar sobre a Gleisi Andrade nesses próximos dias, né? Até porque ela é muito próxima também do presidente Lula, né? Exatamente. Mas aí o presidente Lula é o cara que encabeça a campanha do próximo presidente do PT, que deve ser o Edinho Silva. Então, mudando toda a administração do PT, o Lula fala, os filiados vão atrás. Então, assim, o Lula deve apoiar o Edinho Silva, que inclusive já está dando entrevistas como representante do PT em vários veículos. Que Minas vai trazer um grande impacto. O Reginaldo Lopes, na entrevista que deu pra gente aqui, endossou o nome, né? É uma outra questão. Enfim. Agora, também só pra gente fechar, acho que o PT de Minas Gerais está um pouco desprestigiado em Brasília, assim, sabe? Já foi um partido muito mais contemplado na esplanada dos ministérios, hoje tem pouca representatividade ali, e é algo que a se pensar também no Estado. Teve a Macaé agora, né? Assim, depois de 2 anos de governo e também por condições muito adversas, né? A questão do Silvio Almeida. Ela está em um ministério importante, definitivamente importante para as discussões do PT, mas é um pouco difícil de comparar com os outros estados. De pouco orçamento, né? Uma pasta de pouco exatamente. Por exemplo, o PT do Nordeste é muito mais contemplado do que o PT de Minas e do Sudeste em si. O PT do Nordeste tem o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que já foi um ministério ocupado por um mineiro, pelo ex-prefeito Patrus Ananias, ex-prefeito de Belo Horizonte. Ministro, né, dessa pasta. Sim, foi um ministro que comandou tirar o Brasil do mapa da fome. Hoje é do ministro Ayrton Dias, do PT do Piauí. O PT também já teve a Secretaria-Geral da Presidência da República, que faz articulação com movimentos sociais. Já foi ocupado por Luiz Dulce. Hoje é ocupado pelo ministro Márcio Macedo, do PT de Sergipe. Então, assim, tem uma correlação. Está perdendo força o PT mineiro, tem que fazer essa reflexão. Perfeito. Vamos para o terceiro bloco, então. Já fizemos essa discussão. O terceiro bloco é um pouco desconectado da pauta dos 2 primeiros, porque não é uma pauta que envolve essa discussão do Congresso em Brasília, é uma pauta bem local, é uma pauta belo-horizontina por excelência, que é a reforma administrativa do Fuad-Noman. A gente está gravando agora no fim da manhã de quarta-feira, perdão, e agora, logo daqui 2, 3 horas à tarde, a discussão do projeto de lei do Executivo vai a plenário em primeiro turno na Câmara Municipal, uma reforma que aumenta os custos da Prefeitura de Fuad-Noman em cerca de 50 milhões anuais, cria 4 novas secretarias, cria uma nova regional de administração do território de Belo Horizonte, e então é uma reforma muito significativa do ponto de vista da estrutura da administração do executivo da cidade. Só fazer uma correção, na verdade, esse valor não seria o aumento, né? Algumas secretarias seriam designadas esse valor por ano. Então, seria só uma relocação da verba.
não seria um aumento inteiro de 49 milhões. Diz a prefeitura, de acordo com a prefeitura. Perfeito. Então, assim, é uma reforma bastante importante e é a terceira tentativa do Fouad Noman de emplacar essa alteração. Eu chamo a atenção porque Fouad, logo que foi reeleito, deu entrevistas dizendo que quer que agora esse governo novo tenha a cara dele. Agora o governo é meu, ele disse essa frase. E lembrando que o Fouad assumiu em 2022, logo depois que o Alexandre Calil saiu do cargo para poder concorrer ao governo do estado, acabou perdendo no primeiro turno para Romeu Zema. Então o Fouad herdou uma administração que ele queria desde o início, em 2023 ele tentou 2 vezes, mudar, colocar ali do jeito que ele imaginava administrar a cidade. As 2 propostas acabaram presas ali dentro da Câmara Municipal, ele não tinha apoio suficiente, mas agora, reeleito, ele vai tentar emplacar. Eu acho importante, esse programa, ele, em relação à votação em primeiro turno, ele já vai estar antigo quando você estiver ouvindo. A gente já vai ter provavelmente o resultado dessa votação em plenário no primeiro turno. Mas é importante a gente analisar pregressamente o que aconteceu na Câmara. O governo enviou isso 3 dias depois do resultado positivo nas urnas à Câmara Municipal. Álvaro Damião fez as articulações também, como a gente já discutiu em outras edições anteriores do nosso podcast, mas a própria relação Câmara e Prefeitura foi mudando semana após semana depois da reeleição do Fouad. Começou com 6 vetos mantidos, na segunda semana a gente teve já uma derrubada de um veto da Prefeitura em relação ao projeto de ortogonerose que a gente falou aqui no podcast também. Então, um revés da Prefeitura, inclusive com a bancada do partido do prefeito, PSD, e do Álvaro Damião, futuro vice-prefeito de Belo Horizonte. Então, teve essas mudanças, né, de humor, de comportamento na Câmara, que acabou votando em comissões conjuntas esse projeto para acelerar a ida dele a plenário, e vai hoje a plenário essa discussão, que é realmente muito relevante, né, Bruno? Sim. A alteração que o Fouad quer fazer na estrutura da Prefeitura é uma alteração importante e é uma alteração que está dentro do projeto de campanha dele. Acho que é importante a gente falar isso. Lembrando também que está no meio das articulações para a mesa diretora, né? Isso faz muita diferença também, né, Bruno? Exatamente. Durante a campanha, o prefeito já havia sinalizado que queria mudar a estrutura da Prefeitura. Ele chegou a dizer que queria criar uma secretaria para vilas e favelas. Mas eu acho muito interessante pensar também que com a reeleição do Fouad, a gente está falando que é o governo Fouad 2, mas na verdade é o governo Fouad 1. Porque o Fouad ele assumiu a prefeitura deixada pelo Calil. Então, o Fouad, que sempre foi um cara mais técnico, de bastidores, ele vai ter a estrutura dele agora, vai ter o jeito que ele quer que a prefeitura funcione. A gente falou dos valores que isso pode custar para a prefeitura. Eu queria lembrar que o orçamento da prefeitura para o ano que vem está estimado em 22 bilhões. É um orçamento que prevê déficit zero, ou seja, as receitas e as despesas têm os mesmos valores, mas, não, igual a Ana falou, não necessariamente esse incremento de gastos vai causar um problema nas contas públicas, porque, por exemplo, se quer criar uma Secretaria de Mobilidade Urbana, provavelmente vai incorporar aí porque é um braço, né, de outras secretarias que só está sendo retirado. Então, aquela verba que já é utilizada dentro de uma secretaria X, ela seria só destinada para essa nova secretaria. Isso. A Secretaria de Mobilidade Urbana provavelmente incorpora a SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade Urbana, a BH Trans provavelmente vai estar nesse mesmo guarda-chuva da secretaria. Então, não deve causar um impacto financeiro na cidade. Eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ver bastante na Câmara. Em plenário hoje, né? Sim, assim. Com certeza. Mas eu ficaria muito surpreso, por exemplo, se não aprovassem essa reforma administrativa. Porque eu acho que hoje a Câmara não faz sentido para uma legislatura que está saindo barrar isso hoje. Eu acho que não... Os custos políticos podem ser mais... político ali. A gente tem um presidente da Câmara Municipal, que é o Gabriel Azevedo, que foi concorrente a Fouad Noman nas eleições municipais, mas que agora não tem mais motivo, porque não foi reeleito, enfim, participou da eleição para a Prefeitura, não para a Câmara dos Vereadores. Então, também não tem muita razão ali para prender o projeto. E eu queria chamar a atenção também, Bernardo, para o fato das negociações da mesa diretora. A gente tem um Fouad ausente
urgente nesse sentido. Seria, então, para poder passar a reforma? São, né, elucubrações, a gente pode ficar pensando sobre isso, porque realmente o Fuad, publicamente ao menos, ele se coloca distante da discussão pelo próximo presidente da Câmara, que avançou de forma muito rápida e abrupta com uma articulação do Marcelo Aros, secretário-chefe de Casa Civil do governo do Estado, Romeu Zema, logo no dia seguinte à eleição municipal que deu ao Fuad a chance de ser reconduzido ao cargo. Então, como essa questão avançou de forma muito rápida, o Fuad se viu um pouco acuado ali, inclusive partidos que não estão nessa base do Marcelo Aros, porque ele conseguiu maioria da casa com manifestações públicas de apoio ao vereador Juliano Lopes, né? 23 dos 41 nomes. Então, essa discussão se pareceu muito rapidamente, já fechada. Sim. Né? Então, eu acho que a gente vai ver muita discussão até a eleição, de fato, no início do ano que vem. Mas, por enquanto, o Fuad publicamente se abstém de discutir isso, justamente porque tem projetos muito importantes para serem passados na casa ainda esse ano. Um deles, o mais importante de todos, é a reforma administrativa. Essa foi uma fala, inclusive, do Fuad durante coletiva de imprensa. Ele disse que não entraria na discussão da mesa diretora da Câmara, exatamente porque tem outras prioridades, e entre elas, a mais importante, a reforma administrativa. Se o prefeito ele não quer entrar nessa discussão, acho que tudo bem, porque no momento parece uma dança de um homem só, de uma pessoa só. Já era para o Juliano Lopes ser presidente da Câmara. A gente tem que lembrar que quando o Gabriel Azevedo foi eleito, ele foi eleito em um acordo em que o vice-presidente da Câmara, que é o Juliano Lopes, assumiria depois de um ano. Um acordo com o Marcelo Aros. Um acordo político, só que não foi um acordo documentado, nem nada assim. E depois teve toda uma briga política para tirar o Gabriel Azevedo do comando. Nesse sentido, o Gabriel Azevedo, inclusive, publicou no Diário Oficial do município, dizendo que qualquer acordo que aparecesse, qualquer documento que aparecesse manifestando que ele teria que deixar, era contra a vontade dele. Então, assim, foi meio que um racha ali na mesa diretora. Uma briga que se estendeu aí durante os últimos meses, né? Isso. Até com pedidos de cassações contra Gabriel Azevedo. Então, parece muito natural o nome de Juliano Lopes. Eu acho que não tem outro concorrente que consiga ganhar tantos apoios quanto ele, porque já era para ele ser o presidente da Câmara. Queria chamar atenção também para a questão do Juliano Lopes, que é um cara que vem dialogando com todas as bases, né? Conversa com todo mundo. Inclusive, ontem esteve com a bancada do PSOL discutindo exatamente essa questão da adesão do PSOL a esse grupo político que o apoiaria para a mesa diretora. Se conseguir a adesão do PSOL, ele teria ali 5 dos 9 nomes da bancada dita progressista, né, da bancada de esquerda da Câmara Municipal, porque Wagner Ferreira, do PV, e o Edmar Branco, do PCdoB, estão entre os 23 que anunciaram apoio a Juliano Lopes. Ficariam faltando os 4 do PT, né? Isso chamando a atenção também que era uma pauta muito discutida pela bancada progressista, o fato de não quererem entrarem na mesa diretora de Juliano Lopes, porque eles têm a adesão do PL, né? Mas aí, com essa conversa, acredito que há uma tendência aí do Juliano repensar nesse sentido e fazer uma bancada mais liberal, né? No sentido de mais democrática. Inclusive, o outro lado, como o Bruno bem disse, né, é uma disputa que parece que só tem um candidato até agora, que é o Juliano Lopes. Parece não, só tem um candidato até agora. E parece resolvida no momento. A questão parece agora circular em torno de quem vai embarcar nessa discussão de composição de uma mesa diretora, porque a própria fala dos vereadores, quando houve esse grande endosso ao nome de Juliano Lopes, foi de que seria uma composição de uma mesa diretora com a participação de todo mundo na Câmara, uma mesa democrática. E a gente até ouviu o Bruno Pedralva, que é um vereador reeleito pelo PT, dizer que o PT topa, né? Ele disse, se for nesse sentido, né? Se for nesse sentido de proporcionalidade. Então vamos entrar também, mas desde que a gente seja ouvido, desde que a gente tenha uma participação condizente com o número de parlamentares que o PT tem na casa, que o PL tem na casa, que o Novo, o PSOL, que são partidos que elegeram vereadores para a próxima legislatura. Chamando a atenção também a uma fala da Júlia Santos, que teve aqui também na nossa bancada ontem, que ela disse exatamente isso. A mesa tem que ser democrática. Caso não, ela não está dada. Então, vai ter uma
uma discussão bem grande aí nesse sentido, né, Bruno? A mesa é um fato muito importante para a administração da cidade, porque ela escolhe as comissões, ela nomeia os presidentes das comissões. E tem comissões que, se não forem mais articuladas, pode travar o trabalho da Câmara, por exemplo, a Comissão de Constituição e Legislação. Isso, que seria a Comissão de Constituição e Justiça, mas é porque os municípios eles não têm Constituição, né? Uhum. Eles têm todas as pautas passam por lá, né? Por lá, Então, é muito importante a articulação. Eu, inclusive, vi em alguns lugares que se aventava a possibilidade da esquerda lançar um nome próprio, mas aí acho que é muito improvável, porque é minoria também, então... Seria um voto vencido. Havia nem sei se a gente pode chamar de rumor, né? Mas o nome de Bruno Miranda como se fosse um nome ali de Fouad Noman. Mas como o prefeito, até então, quer se manter ausente, eu acredito que Bruno Miranda também mantém a mesma posição de não se entregar ali, né? Sim, o Bruno Miranda, que é o atual líder de governo, talvez faça mais sentido ele continuar como líder de governo, assim, sabe? Porque ele já tem um poder, entre aspas, ali, de articular o que o governo quer, entendeu? Ele tem expertise, né? Ele tem um lugar garantido no colégio de líderes, ele tem opiniões que ele pode dar na formação da pauta, do que vai ser votado, do que não vai ser. Então, acho que o Fouad talvez ele esteja até tranquilo em relação a quem vai ser o presidente, porque se for o Juliano Lopes, parece tudo tranquilo para ele. E se também não for, talvez seja bom também, né? Vamos partindo para encerrar o podcast. Só para a gente finalizar, vou ler um pouquinho aqui do que é a reforma administrativa, os pontos principais, porque esse assunto vai voltar aqui para a nossa pauta invariavelmente, porque vai ser votado nessa quarta-feira, em primeiro turno, mas volta para as comissões, a gente não sabe se os vereadores vão apresentar emendas ao projeto, qual vai ser o teor da discussão, qual vai ser o resultado dessa votação em primeiro turno, porque isso pode dizer muito sobre a força que o prefeito tem na casa e o que vai ser precisar feito, né, em nível de articulação, como que isso vai envolver a eleição para o próximo presidente. Então, só para passar rapidamente os principais pontos dessa reforma administrativa, são 4 novas secretarias que vão ser lançadas: Segurança Alimentar e Nutricional, Mobilidade Urbana, Administração Logística e Patrimonial e Secretaria-Geral. Com isso, o número de secretarias da cidade passaria de 14 para 18. Outro ponto importante é novas estruturas de coordenação, a Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas e de Mudanças Climáticas, como o Bruno disse, pautas que foram trazidas pelo Fouad durante a campanha. Essa coordenadoria aí também podendo ser assumida por Álvaro Damião, né, vice-prefeito de Belo Horizonte. E uma outra questão importante, Belo Horizonte, hoje o território da capital é dividido em 9 regionais. Seria, se aprovado nesse texto da reforma administrativa, dividido em 10 regionais, porque a regional Centro-Sul, que abrange tanto regiões ali do Belvedere até o centro da cidade, seria dividido por uma regional do hipercentro, que vai compreender ali aquela área mais próxima à própria prefeitura mesmo, o centro mais nevrálgico ali da cidade, que também foi um dos temas principais, não só da campanha do Fouad, mas de todas as campanhas, a revitalização do centro da cidade, criação de moradias populares, retrofit de prédios abandonados. Então, é outra pauta que ecoa a questão da campanha. Então, é bom a gente deixar isso claro, porque quando a gente for discutir das próximas vezes, a gente vai saber com certeza a gente vai discutir, né? A gente vai discutir, né? E a gente não sabe qual vai ser o texto, né, Ana? Como eu ressaltando, pode passar por alterações depois que for tramitando na Câmara Municipal. Grande tarde aí para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gente, queria agradecer muito a presença do Bruno Nogueira, repórter da Editoria de Política aqui do jornal. Um prazer estar com você, viu, Bruno? O prazer é todo meu. Se precisar, você sabe onde me encontrar. E, Bernardo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Até a próxima. Falou, gente. Um abraço para todos e tchau, tchau.